Agora vamos à 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada foi um pouco tímida, né? O único resultado mais expressivo foi no Clássico Paulista entre Palmeiras e Santos ali, que o Palmeiras marcou 3 golzinhos no Santos, né? Foi o único placar que a gente pode considerar uma goleada, né? Porque o resto foi tudo uma vitória meio simples. O jogo do Palmeiras foi assim, apesar dos problemas extra-campo, que o Kleber fez de novo aquela alegação de que estava com dores na coxa, né? E para não jogar a 7ª partida. O Lincoln também pediu para ser liberado do jogo, porque parece que o Fluminense está com interesse nele, mas mesmo assim o Palmeiras se bastou, 3 gols foram suficientes para acabar com o Santos. O Santos, que está com 2 jogos a menos, é certo, mas mesmo assim está lá quase na zona de rebaixamento. Ele está sentindo muita falta ainda do Neymar, do Ganso e do Elano, né? Estão órfãos ainda dos grandes jogadores. E ainda o Palmeiras continua ainda com aquela invencibilidade em jogos pelo Brasileirão, uma invencibilidade agora que aumentou para 9 jogos que o Palmeiras não perde para o Santos em jogos do Brasileiro, desde 2006, desde o campeonato de 2006. Para um clássico, né? É muita coisa. O jogo foi corrido, foi limpo, só que não deu muitos ataques, assim. O Santos não tinha muita objetividade. Quem ia mais para os ataques era o Palmeiras mesmo, que deu uma dominada, teve mais posse de bola. O Santos errava muito nos passes, estava meio perdido em campo. O Borges, que é um jogador que podia aproveitar para fazer a diferença na ausência dos grandes jogadores do Santos, o Borges estava apagado. E pelo lado do Palmeiras, teve o Marcos Assunção, que tomou conta do jogo, cobrava as faltas muito bem. E aí foi numa cobrança de escanteio dele que o Maurício Ramos fez um gol. Antes disso teve o Michael Leite, que fez o gol no ex-clube, nem comemorou discretamente, assim. E o terceiro gol foi do Patrick, um golaço, um chute cruzado forte no cantinho. Você acha que o Ganso e o Neymar estão fazendo falta aí no Santos? Então, é impressionante como 3 jogadores fazem falta no time, assim. Apesar do Santos ter um elenco muito bom, né, no nome tem um elenco muito bom, por exemplo, o Borges é um jogador de bastante qualidade. Tá indo bem também, né, quando entra. Mas é impressionante como eles parece que sentem o baque da falta dos grandes jogadores, né? E foi isso. Apesar do primeiro tempo ter dado aqueles 3 gols, a gente imaginou que, sei lá, ou o Santos volta de uma vez para o segundo tempo muito bem, ou o Palmeiras volta e coloca mais gols, não. O segundo tempo foi aquela coisa morna, só administrando o resultado, o Santos errando o passe, o Palmeiras com a posse de bola, e acabou nesse 3-0 mesmo. E o Corinthians, que está lá em cima na tabela, com um jogo a menos, já é líder. Paulo, conta pra gente. O Corinthians, mais uma vez, sofrendo pressão, o Atlético Goianiense pressionou o Corinthians ali, teve um golzinho anulado, bem polêmico, a bola bateu, o Júlio César defendeu com a coxa praticamente dentro do gol. Até agora ninguém sabe, né? Polêmica, foi gol, mas o Corinthians conseguiu manter ali com um gol do Willian no segundo tempo, gol bonito. O Corinthians não perdeu ainda no campeonato, 5 vitórias e 1 empate. 9 rodadas é muita coisa. 9 rodadas, ainda continua livre, tem um jogo a menos ainda, tem uma rodada a menos. E continua lá, firme e forte na liderança, manteve o primeiro lugar com 22 pontos. E outro que está invicto é o Flamengo, que jogou agora o clássico Fla-Flu no fim de semana, mas ainda assim se mantém invicto, né? O Flamengo continua invicto, um jogo bem mais ou menos, cheio de faltas, muito passe errado. Gente, foram quase 90 passes errados em um jogo, é muita coisa, né? Bom, e o Fluminense começou um pouquinho melhor, tava um jogo equilibrado, na pegada ali, com muitas faltas, como eu falei, e o gol foi do Williams, que fez uma partida excepcional. Ele que a característica dele é roubada de bola, ele foi o que mais roubou bola no jogo, né? E ele fez o gol no final dos acréscimos do primeiro tempo com um cruzamento do Thiago Neves. O segundo tempo foi ali, a mesma coisa, muito passe errado, gente, foi muito passe errado mesmo. E o Fluminense sentiu a falta aí do Conca, que foi vendido para o futebol chinês, e do Deco também. Ficou faltando aquela articulação ali no meio. Então o jogo foi mais ou menos, terminou 1-0 do Flamengo, né? Fla-Flu, com a vitória do Flamengo, continua invicto no campeonato. O
entra no G4 e não entra no G4 é o Botafogo. Tava ali com a vitória na mão, mas cedeu um empate pro Bahia, né, Malu? É um jogo de times equilibrados, né? O Botafogo, o elenco não é um elenco exemplar, estrelar, mas é um time que está indo bem no campeonato, tá mantendo uma regularidade. E o Bahia é um time que está surpreendendo, tem um elenco bom, assim, no papel, tem jogadores já famosos, o Lulinha, que era do Corinthians, tem o Ricardinho também, que é veterano, mas joga ainda muito bem. Então, 1-1 foi um placar que diz bastante sobre a qualidade das equipes. O Bahia, ele começou errando muitos passes e o Botafogo oportunista se aproveitou desses erros de passe. E numa cobrança de falta, o Elkson cobrou uma falta linda, a bola fez uma curva, entrou no cantinho, foi lindo. E foi nessa cobrança aí que deu uma incendiada no jogo. Aí o Bahia sentiu o baque, começou a pressionar um pouco, o Botafogo só saía nos contra-ataques e ficou naquela, vai, não aproveitavam as chances, muito desperdício de chance pelo lado do Botafogo, e aí quem não faz leva, aquela máxima, claro, aquele clichê do futebol, quem não faz leva. O Fael fez um gol de cabeça pro Bahia e ficou nessa, 1-1 lá em Pituaçu. Bom, e o João Santana, né, que teve sua primeira derrota no comando do Cruzeiro, como é que foi o jogo? Pois é, o Cruzeiro vinha embalado aí com 3 vitórias e o São Paulo finalmente desencantou e deu um fim nessa sequência do Cruzeiro. O Carpegiani foi demitido após a terceira derrota do São Paulo na rodada passada. E com essa brecha, o Rivaldo, que não tinha chance, o Carpegiani, que sempre estava no banco, entrou e mostrou que está ali firme e forte. Foi muito elogiado. Muito elogiado, foi muito bem no jogo. Experiência, né? Experiência. O Dagoberto marcou um gol, que fazia 48 dias que o Dagol, né? Marcava um gol, marcou um gol pro São Paulo. O outro gol foi do Marlos. E o São Paulo marcou 2-1, Cruzeiro perdeu a invencibilidade de 3 rodadas. E o São Paulo perdeu também a vice-liderança, está em terceiro lugar no campeonato. Tá ali, mas está ali, correndo atrás, ainda sem o novo técnico, mas logo ainda estão especulando a contratação. E a estreia do Juninho Pernambucano em casa, hein, Leca? Então, Juninho Pernambucano não é à toa que ele é chamado de reizinho, né? Ele é um ótimo jogador, especialidade bater falta e bate falta como ninguém. Logo na estreia, né? Ele estreando pelo Vasco já fez um gol aos 2 minutos na 8ª rodada, né? Não tem estreia melhor. E agora, de novo, ele foi o nome do segundo tempo. Segundo tempo, ele bateu falta como ninguém e bateu a falta que deu origem ao gol também no segundo tempo, o segundo gol do Vasco. No primeiro tempo, pra mim, quem jogou melhor foi o Éder Luiz. Fez um gol, bateu bola na trave, jogou muito bem o Éder Luiz. Mas o jogo em si foi mais ou menos ali, gente. Não teve muita criatividade. O Inter, né, sentiu a falta do Oscar. O D'Alessandro não jogou bem. Ele que é um nome muito importante para o Inter, né? Foi substituído pelo Alex no segundo tempo. Não jogou bem. E a CBF, né, liberou os jogadores que foram convocados para o Mundial Sub-20 para jogarem 2 partidas até o dia 17 de julho. Né? O Oscar jogou na rodada anterior, o Juan jogou nessa rodada e agora contra o Corinthians os dois vão jogar. Vamos ver se vai ter jeito, se o Corinthians perde essa invencibilidade aí, né? E vamos falar agora ali do meião. Quem tá sobe, desce, bolado, no meio da tabela. Meio da tabela. O Grêmio venceu o Curitiba. Como é que foi ele a disputa do meião? Jogo feio, entediante. Foi 2-0 pro Grêmio, né? Mas o jogo foi, sonolento. O destaque do jogo foi a estreia do Juninho Camargo e do Gilberto Silva jogando no Olímpico. E o Gilberto Silva, agora começaram as estreias com gol, né? O Gilberto Silva, que é o jogador campeão do mundo na seleção, né? Também veterano, também a rodada dos veteranos. O Gilberto Silva, fez um gol de cabeça. E
E foi nesse gol de cabeça que deu uma mudada no jogo, assim. O jogo tava truncado, tava chato, não tinha chance. Aí parece que o Grêmio acalmou depois do primeiro gol, começou a tocar melhor a bola e foi justamente num toque de bola que o André Lima fez o segundo gol do Grêmio. Aí o Coxa tava perdido, começou a fazer falta, amarelo. Curitiba Curitiba, depois do trauma, talvez, de perder a Copa do Brasil, perdeu o encanto por aquela invencibilidade que estava tendo, aquela coisa. E o Grêmio, apesar de não ter sido brilhante, fez 2 gols, ganhou aquela vitória dentro de casa. O destaque do lado do Curitiba, apesar de ter perdido o jogo, o destaque foi o Léo Gago, que continua sendo o nome do Curitiba. E o destaque pelo Grêmio foi o Gilberto Silva, que fez o gol, e também o Douglas, que participou muito bem no jogo. Bom, e nós tivemos um clássico mineiro, né? Atlético Mineiro e América Mineiro. Conta pra gente, fala como é que foi. Pois é, esse jogo foi... O Atlético Mineiro vinha de 3 goleadas, sofreu 3 goleadas, mas finalmente deu um oizinho ali pra vitória. Foi a chance também, né? Jogar contra o América Mineiro, que tá lá atrás, né? Pois é, com essa vitória, o Atlético Mineiro saiu da zona de rebaixamento e... Tava precisando dessa vitória para convencer, porque vinha de uma sequência de derrotas, de 3 goleadas seguidas. Ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro com um gol do Neto Berola e do Jonathan Zubina. Marcaram ali 2 golzinhos, empurraram o Atlético Mineiro o América Mineiro, para a zona de rebaixamento. Conseguiram se livrar ali da zona da degola. Vamos ver, né? Até entrou na zona da Sul-Americana, né? O time que estava perdendo tanto já tá ali, ó. É porque o campeonato é muito igual, né? É isso aí, né? É isso aí, faz um pontinho a mais e muda completamente. Sobe muito. E o Figueirense, Leca, perdeu a 100% dentro de casa. Perdeu 100% dentro de casa, continua invicto dentro de casa. Foi um empate contra o Ceará, 1-1. Ceará jogou só 5 minutos, os 5 primeiros minutos do primeiro tempo, que foi quando ele fez o gol. Aos 4 minutos, gol do Ceará, desviou ali na defesa no Edson Silva, na defesa do Figueirense, e gol. A partir desse momento, só deu Figueirense. Figueirense atacou, posse de bola. Nos primeiros 5 minutos, a gente até estava achando estranho, porque dentro de casa, o Figueirense tinha essa característica de bons toques de bola, posse de bola, e não teve. Nesses 5 primeiros minutos, estava apático. Depois, voltou com essa característica, atacou muitas finalizações. E aos 18 minutos o Maicon fez o gol. O Maicon, que é um jogador muito importante para o Figueirense, ele articula, faz lançamento, articula todo o meio de campo, ele é para mim, um dos melhores do Figueirense, é titular todo o jogo, né? E o Heineken, o Fernandes entra. O Fernandes é um ídolo do Figueirense, entra no final do segundo tempo, só para garantir ali, mas já estava dominado o jogo, né? Só que não conseguiu fazer o gol da virada, termina 1-1, mas eu acho que o Figueirense tem que parar de achar que jogar fora de casa não é obrigação. Ele entra fora de casa sem responsabilidade nenhuma, não é outro time, jogando dentro de casa e fora de casa. O Figueirense fora de casa tem que fazer melhor do que anda fazendo, né? E agora vamos ali para a disputa da rodada pela lanterna. Como é que foi o jogo Avaí Atlético Paranaense? Não foi o jogo do Náutico, mas foi a batalha dos aflitos, os desesperados. Acredito eu que o Atlético Paranaense devia estar pensando, meu Deus, é a nossa chance de sair da lanterna. Mas que jogo truncado, que jogo perdido. Foi um 0-0 também muito sonolento e não foi dessa vez que o Atlético Paranaense passou o Avaí. Eles estão naquela disputa particular ali, aquela coisa de 1 ponto a mais, 1 ponto a menos, uma de 1 e 1, e nesse 1 e 1 o Avaí ainda está na frente. E foi um jogo terrível do Lanterna contra o vice-lanterna, da pior defesa contra o pior ataque. O Avaí é a pior defesa ainda, com 22 gols sofridos, e o Atlético Paranaense é o pior ataque com 2 gols feitos. Imagina o terror desse jogo. O jogo estava muito ali no meio de campo, os 22 jogadores pareciam estar jogando no meio de campo, a bola não saía daquele lugar ali, não teve muitas chances de gol. As chances de gol que tiveram, os 2 goleiros se destacaram positivamente. Aliás, o goleiro do Avaí, o Felipe, ele agarrou umas bolas muito boas. Assim. Ele que entrou pouco tempo no Avaí, né? Sim, o segundo jogo que ele está fazendo no lugar do Alex, ele foi muito bem. O Avaí é a pior defesa, mas ironicamente, dessa vez o Felipe fez umas defesas legais. Assim, em algumas
uns lapsos de chance que o Atlético Paranaense tinha, o Felipe estava lá para defender o Avaí. E ficou nessa, os dois times estão nesse desespero para sair da zona de rebaixamento. Os dois times precisam de uma virada de mesa para desencantar, porque do jeito que tá, daquele mato ali, não sai coelho não.